Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast, onde estamos explorando vários dos artigos que compõem o nosso livro Olhares de Antígona. Eu sou Maria de Lourdes, juíza de direito aqui na comarca de Paranavaí, integrante desse coletivo Antígona, que hoje conta com cerca de 230 magistradas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso podcast para conversar sobre o capítulo 5 desse livro, onde, olha que interessante, hoje vamos misturar literatura com justiça restaurativa e gênero, né, que é o grande foco nosso. Então, hoje nós vamos discutir sobre o alto da compadecida, o alto da misericórdia, a justiça restaurativa e a temperança sob o olhar feminino. E para discutir esse instigante tema, que pelo nome já nos convida a discutir e a debater muita coisa interessante, nós estamos recebendo aqui a doutora Estela, nossa colega de Cianorte, juntamente com a Beatriz, a Natália e a Larissa. É um prazer receber todas vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Prazer é nosso, Maria de Lourdes, receber-nos aqui em Paranavaí e pela faculdade também que está fazendo isso por nós, né? E a gente está grata aqui porque esse artigo bate o nosso coração. Né? Juntou várias paixões nossas, né? A literatura, ali a discussão do gênero, né? E justiça restaurativa, né? Que é uma das nossas paixões unidas. Tá, vamos começar então pensando e conta pra gente aí como é que foi, de onde surgiu a ideia, qual a inspiração para misturar esses dois temas que aparentemente não combinam, né? De onde é que vocês se inspiraram para escrever sobre o alto da compadecida, o olhar feminino, a justiça restaurativa? Eu tenho que fazer um paralelo aqui, um início. Em 2020 começou o nosso Justiça Restaurativa e Literatura, que é um grupo nosso de estudos de justiça restaurativa. E lá, desde 2020, a gente leu O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E já bateu meu coração ali, né? Então, eu tenho que falar que eu e Larissa fomos gravar por 3 vezes O Alto da Compadecida num podcast do JR Literatura e não deu certo, né? Então, aí eu falei, mas eu preciso fazer isso. E nós conseguimos gravar. E eu falei, agora está na hora de escrever, né? Então, porque não abandonei o projeto do Alto da Compadecida. E por que ele chamou atenção, né? Fazendo um início aí, o Ariano Suassuna, ele nasceu em 1927 e faleceu em 2014. E ele compôs essa peça teatral, né? O Alto da Compadecida, que já tem filme e todo mundo conhece, tem até agora o filme 2, né? E a história que ele trouxe nesse Alto da Compadecida traz justamente o que a gente praticava na Censo, a Larissa, a Beatriz e a Natália. Elas são da minha equipe 1 da Censo de Cianorte. Então, ela conversava a obra com justiça, injustiça, satisfação, vulnerabilidades, gênero, né, o olhar diferente, justiça retributiva, justiça restaurativa. Então, o Ariano, ele trouxe isso, né, numa época que nem se falava em justiça restaurativa. Então, ele trouxe esses princípios para a gente nessa obra e a ligação entre justiça e misericórdia, né? Então, o início da obra, ela é muito bonita porque você começa do início ao fim e ele faz um link entre justiça e misericórdia. E para a justiça restaurativa, para nós, é o filé mignon, né? Então, isso chamou muito a minha atenção e eu convidei as doutoras aqui comigo para a gente... E a gente foi montando junto o artigo. Foi isso que nos chamou. E ficou muito gostoso, né? A forma como vocês escreveram o texto. Nossa, que delícia, né? Eu fui reler, já tinha lido antes, mas fui reler com mais cautela agora para essa nossa conversa. E ficou muito gostosa a forma como vocês dialogaram ali, né? Vamos lá.
Conta pra gente também, voltando para vocês aqui, como é que vocês conseguiram construir esse paralelo aí entre a Compadecida e a JR? Como é que surgiu a ideia de fazer essa comparação e traçar esse paralelo tão bem escrito como vocês colocaram no texto? O Alto da Compadecida é uma peça teatral muito conhecida, né? Quem não leu a peça, assistiu ao filme, né? E desde o começo, né, o narrador, que é ali o palhaço, né? Ele até traz, a gente trouxe bem no início do artigo, como ele começa, né? Ele fala, anuncia a peça O Alto da Compadecida como uma história altamente moral com apelo à misericórdia, né? E até ali o João Grilo, ele fala, né, logo em seguida. Ele diz a misericórdia, porque se a gente fosse julgado pela justiça, a nação toda seria condenada. Então, ali, desde o início, já tem esse paralelo, né, entre a justiça ali retributiva, que eles estão no tribunal do júri, né, que é mais punição do que esse ambiente, né, de estar num tribunal de um júri, né, diante de um juiz, de um promotor que é encarado ali pelo encourado, né, enfim. E aí chega essa figura da justiça restaurativa como a figura ali da Nossa Senhora, né, a Compadecida. Compadecida, isso, que ela traz a misericórdia, que ela traz a escuta, né, a aproximação ali até com o João Grilo, né, de entender o contexto que ele está inserido, entender ali as desigualdades, né, que ele está ali no contexto realmente. E a justiça restaurativa é isso, né? É ir além do que está ali nos autos, além do que o encorado trouxe como a acusação, né? É tentar entender ali aquele contexto realmente, né? Foi realizado um dano, mas como que a gente vai restaurar esse dano, né? E ali no júri, né? Foi cometido um crime, mas como que vai ser essa restauração, como vai ser essa reintegração, né? Então, esse paralelo gera muitas discussões, né? Até vindo para cá, a gente estava conversando, né? A doutora pontuou até uma fala do encourado, né? Que até eu anotei aqui também, não sei se a doutora quer complementar. Pode continuar. Que ele fala, né? O encourado. É grande coisa esse chamego, né? Que ele direciona para a Compadecida, que ela faz para salvar todo mundo. Termina desmoralizando tudo, né? E aí a gente vinha discutindo no carro, né? A Natália, Larissa e a doutora Estela aqui, dessa questão de quando a gente traz a justiça restaurativa como uma visão do todo, né? Da justiça retributiva como uma desmoralização, né? Como encarado ali para a sociedade como todo é visto como, né, uma certa forma de descredibilização, né? Sim. Lá vem ela passar a mão na cabeça de bandido, né? Quanto a gente escuta isso. Sim. Lá vem ela ali como a figura, né, da Compadecida, enfim, como uma mãezinha, né, enfim, mas não é isso. Pois é, e no artigo, assim, não satisfeitos em identificar na Compadecida a justiça restaurativa, que já é bem disruptivo, vocês ainda trouxeram o questionamento de várias personagens femininas que aparecem na obra e como elas são representadas na sociedade como um todo, traçando aqui um outro paralelo com a visão da justiça. Conta como é que surgiu para vocês a ideia de fazer essa construção das personagens femininas, mostrando como na justiça também nós temos essa mesma representação. Certo. A gente pensou em como que a gente ia fazer esse link de toda a obra e também da nossa escrita com as questões de gênero, né? E me veio muito na cabeça, tanto quanto eu li o livro e assisti o filme, o quanto que essas figuras femininas elas são retratadas baseada na sociedade patriarcal, na sociedade onde o poder masculino se sobressai, né? E a gente vê ali, inclusive, papéis muito restritivos impostos com relação às mulheres, né? Primeiro, a gente tem a figura ali no filme da Rosinha, né, que é a futura esposa do Chicó, que ela é retratada ali de uma forma recatada, submissa ao pai, submissa ao marido, e ela é retratada fisicamente até de uma forma angelical, né? Te vê que essa representação é o que se espera, é o que a sociedade muitas vezes espera das mulheres, né? E já por outro lado, a gente tem a representação da mulher do padeiro, né? Isso me chamou muito a atenção quando a gente foi conversar, porque olha só, né? Ela é conhecida como a mulher de alguém.
ela é vista como... Ela não tem nome, né? Um nome evidente. É a mulher do padeiro. Isso diz muito a ver com o que a gente vive, né? E viveu por muitos e muitos anos, onde as mulheres eram colocadas no nome de alguém, né? E elas não tinham essa personalidade, esse nome próprio, né? Então, também me chamou muita atenção isso. E também porque ela é retratada como uma mulher astuta, uma mulher gananciosa. Despudorada, né? Certo, inclusive infiel ao marido, né? Exatamente. E no fim, né, durante a peça e durante o julgamento final, ela é acusada, ela é julgada, inclusive condenada por não ser digna de compaixão, né? Ali, inclusive, ela é condenada justamente pela infidelidade. Então, é retratado muito esses papéis, onde, nesse caso, a mulher do padeiro, ela não supre o papel que se espera, né, da sociedade. E aí, por outro lado, a gente tem a compadecida, né, que é a mulher ali vista como sagrada, né, compassiva. É uma mulher que tem muita influência ali, mas que também a gente enxerga ali como um papel secundário. Porque quem decide? Quem decide é o Emanuel, o juiz. O poder dela é indireto, né? Exato. Então a gente pensou muito sobre isso. O quanto que é importante hoje nós olharmos essas questões e entendermos o quanto que essa peça refletiu lá atrás, mas eu ouso dizer que reflete muito hoje. Né? Tanto nessas questões da sociedade, do que se espera do papel feminino e também do sistema de justiça, que às vezes a mulher ela é colocada como figura auxiliar e não como decisão final das questões. Ela é vista sempre muito mais como uma figura de cuidado do que uma figura ali que pode estar à frente de uma decisão. Estamos aí nós, magistradas, tentando romper esse ciclo, né? E até me veio... E aquela frase também, isso, né? Homem que fala, homem governado por mulher é sempre sem confiança. Isso. Né? Então, é um estereótipo forte, né? Isso. Ainda, gente. E dentro dessa perspectiva, tanto da participação feminina interna no Poder Judiciário, quanto também de como nós podemos transformar esse olhar da mulher e também ver o gênero em cada processo, independentemente disso, nós temos caminhado, né? Nós sabemos que o CNJ tem uma atacada, uma muito questionada resolução que recomenda o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Algo que a sociedade ainda tem resistido, de uma certa forma, mas que vocês tocam também no livro, no texto, melhor dizendo, que vocês trazem aí. Como é que surgiu essa ideia de dialogar justiça restaurativa com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero? Ariano Suassuna lá atrás, e vocês estão atualizados aqui, esse protocolo que até pouca gente conhece, né? Como é que vocês imaginaram construir esse diálogo? Então, Maria de Lourdes, o protocolo deveria ser súmula vinculante, você não acha? Muito mais, não é? Porque uma sociedade, para ela evoluir, ela tem que considerar uma igualdade substancial, né? E é isso que o protocolo com perspectiva de gênero, ele intenta fazer. Essa foi a intenção dele, né? E quando a gente faz o link o que tem o protocolo de gênero com a justiça restaurativa, que a gente tentou fazer, né? E com gênero, né? Esse questionamento. Quando eu vi vocês falando do protocolo, eu falei, peraí, onde é que nós vamos Onde que eu estou, né? Então, a justiça restaurativa, a gente coloca como uma justiça social, artesanal, né? E onde a gente tem que ver a necessidade de cada pessoa que está lá. Então, a gente não faz uma regra rígida, enquadra a pessoa numa moldura onde ela não caiba, né? E aí a gente aplica a técnica. Não, nós precisamos ver as interseccionalidades. É preta, é vulnerável, é branca, é drogadita. Então, nós precisamos ver todas essas necessidades dessas mulheres. A gente tem projetos com vítimas de violência doméstica em Cianorte. Então, nós precisamos olhar para todas essas necessidades. E já olhando, a gente fala assim, é o protocolo de julgamento, né? Com perspectiva, porque é uma justiça artesanal.
né? Então, acredito que o CNJ, ao trazer isso, ele também trouxe para nós, em paralelo à justiça restaurativa. Ele está falando de justiça restaurativa. Quando a gente olha o protocolo, a gente fala assim, mas isso daqui eu já conheço, né? Então, a gente trouxe isso daí. E essa peça do Ariano Suassuna, né? Nós chamamos de Alto da Misericórdia, justamente porque faz o link com a justiça restaurativa. O Ariano Suassuna foi um grande contador de história, né? E você vê na peça inteira que a compadecida, ela fala assim, mas meu filho, o que você fez para acontecer isso daí, né? Então, os cangaceiros que matam as pessoas, eles são absolvidos. Não, você vai ter mais uma chance. Mas como, o encorado fala, mas como vai ter mais uma chance? Eles mataram alguém. Ah, filho, vocês não sabem quanto eles sofreram, né? E aí, eles contam a história deles, que eles foram mortos, os pais foram mortos, né, na frente dessas crianças, né? Então, a gente fala justiça restaurativa, dor não curada, dor transferida. O trauma, ele passa de geração, né? Então, quando a gente traz o protocolo, o que ele faz? A gente está falando aqui de masculino, de feminino, de gênero, mas a justiça restaurativa, ele faz essa aproximação artesanal. E é muito mais do que o dia a dia, projude, produtividade, processo. É muito simples, né? Você fazer aquela sensação de aplicar a justiça, muito com olhar o fato e pá. Não, a justiça restaurativa é muito mais do que isso, né? E realmente dá trabalho, né? Dá, porque a expressão que você utilizou, acho que é a melhor delas, né? É trabalhar em escala artesanal. Quando nós somos demandados em escala industrial. Estamos aí sendo abarrotados. Né? Mas às vezes é uma troca de lente também, né? Porque não é só a aplicação da justiça restaurativa, não. É o olhar restaurativo como um todo. Como um todo. E aí a gente observa, eu acho que esse link que vocês fizeram com a justiça restaurativa ficou muito legal, porque o protocolo, ele é acusado em muitos pontos de parcialidade. Né, já ouvi, infelizmente, argumentos dizendo, olha, eu não vou aplicar o protocolo, eu não vou interpretar isso que está no processo sob as lentes do protocolo, porque ele é inconstitucional, porque traz uma visão parcial da justiça. Não é nada disso, né? Quando vocês trazem a justiça restaurativa, é exatamente isso, gente, é olhar para a pessoa, muito mais do que o processo, né? E com o erro, às vezes, que ela cometeu, Exatamente. E justamente a inclusão de você olhar para as várias formas, né, de seres humanos no todo. Então, eu acho que isso é muito importante. E quando na peça o João Grilo, ele tem mais uma chance de voltar e fala assim, olha, eu vou voltar, fiz uma promessa ali para a compadecida, eu vou voltar, mas ele falou assim, e quando ele volta para a terra para viver a vida dele, ele tem oportunidade de roubar ou de passar alguém para trás, ele fala assim, meu Deus, mas eu fiz uma promessa, não, eu não quero ir para o purgatório, então eu vou andar na linha. Isso é responsabilização? Exatamente. Que é diferente de simplesmente dar né? uma decisão, como se fosse. E nesse texto, eu não fiz uma apresentação profissional de vocês todas aqui, mas dá para perceber as interseccionalidades que vocês trouxeram do direito com a psicologia. Né? Muitos de vocês estão na psicologia, outros no direito. E aí, vocês falaram e fizeram uma construção muito interessante no texto sobre misericórdia, temperança, que é uma palavra muito forte, muito significativa e muito simbólica na peça, e o olhar feminino. Como é que vocês construíram esses três valores aí, nessa perspectiva da psicologia, reunindo também com a literatura e o direito? Sim. São valores que se apresentam pela compadecida. Né? É inevitável não pensar nesses valores e olhar para a peça ali. Né? Até a misericórdia, se pegar essa palavra misericórdia, né? Compaixão. Córdia vem de coração, né? Então, compaixão do coração. E eu fiquei pensando nesse apelo que eles fizeram. Olha para nossa história, né? Tem todo aquele pedido do Chicó para a compadecida, para olhar para eles, olhar para as necessidades, né? Então, essa pitada de temperança, que é a moderação, que é o feminino, né? O arquétipo feminino, o Jung fala disso, né? Que é o Eros, é um arquétipo voltado para o relacionamento, para a compaixão, né, voltado para o emocional. E o Logos, a razão, né? A razão, que é o arquétipo masculino que a gente via ali na presença do Manuel,
também nos outros, né, que estavam ali no julgamento do juízo final. Então, quanto foi necessário também esse entrelaçamento entre o Eros e o Logos também, né? Essa pitada, esse olhar feminino que se apresentou ali também, né? Pra gente. Isso desconstrói, né, o nós contra eles, né? Sim, de que todos são necessários, né? Isso. E que nós, né, não é porque somos mulheres que nós só somos Eros, né? Nós somos Logos também, né? Nós somos uma mistura de tudo. E tira aquela ideia do estereótipo, né? Necessariamente porque nasceu sob essa designação, essa orientação sexual, necessariamente está predestinado a estar nessa condição. Somos as duas coisas. E o bonito, né, a diversidade da vida é exatamente isso, né? Cada um com a sua peculiaridade conseguir construir. Sim. Nossa, que lindo isso. Nossa, vocês falando dá um arrepio, assim, até de... Ainda bate coração esse assunto para nós. Eu acho que depois dessa nossa conversa que mais gente vai se interessar por ler e ver tanto o Auto da Compadecida quanto... Sim. Aliás, essa é a outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Nós sabemos que o Auto da Compadecida já foi escrito há bastante tempo, né? É uma obra clássica e foi revisitado nos últimos tempos, né? Nós tivemos aí o Auto da Compadecida 2, que eu acho que quando vocês escreveram, o texto ainda não tinha, né? Não. Quem desejar conhecer um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre essa interseção aí de literatura, justiça restaurativa, talvez até o próprio Ariano Suassuna, nós podemos buscar outras obras dele que também conversam com isso, o protocolo, né, para julgamento com perspectiva de gênero. Como é que nós podemos caminhar e conhecer um pouco mais sobre isso que vocês escreveram? Olha, tem porque essa obra, ela trata muito de retributivo e justiça divina, justiça terrena, humana, né? Humana. E eu acho que quem quiser conhecer, o primeiro livro que tem que ler para saber a diferença entre retributivo e punitivo, retributivo e restaurativo, é o do Howard Zehr, né? Que é Trocando as Lentes. Então, é um livro com início, né? Que eu quero conhecer a justiça restaurativa. E você vai ler o livro e você vai falar assim, mas é a obra do Auto da Compadecida isso. Né? Então você vai ver exatamente a diferença, porque está tudo ali. Então a gente recomenda esse livro, foi o primeiro que eu li, acredito que foi o primeiro que as meninas também leram, né? E a obra tem filme, tem tudo. Né? Que coisa linda que vocês fizeram, gente. Tá, pra gente terminar então essa nossa conversa gostosa, que o tempo passa super rápido, né, quando a gente tá aqui. Que mensagem vocês deixariam, né, da obra toda e dessa construção que vocês fizeram tão bonito do feminino, do protocolo, da psicologia, né? Vocês trouxeram o Jung aí, que aparentemente você não consegue casar aqui, mas estamos todos interligados e nós somos muito mais sentimentos e paixões do que efetivamente construções sociais como são postas pra gente. Que mensagem vocês deixariam aí para finalizar essa conversa que a gente teve aqui desse texto que vocês escreveram tão lindos? Acho que a frase que a gente terminou o artigo, né? Acho que é o nosso resumo, né? Justiça sem misericórdia é vingança, né? A misericórdia não como perdão, mas como olhar restaurativo. E muda a perspectiva da culpabilização para a responsabilização. Com certeza, né? Isso não significa que a pessoa não vai ser, de alguma maneira, pela legislação, que ela não vai sofrer os danos próprios da legislação. Todavia, de um outro modo, para que ela se responsabilize por isso e, quem sabe, ela consiga transformar, porque é um trauma, né? O ato é um trauma para quem recebe e para quem faz também, e que ela consiga aí dar esse primeiro passo. Depois disso, eu faço o quê? Eu li esse texto também e eu fiquei com essa marca, com essa frase também no final. Falei, gente, que coisa mais interessante, né? A justiça sem misericórdia, ela é vingança. E é verdade, muitas vezes nós não conseguimos entender e fazer uma distinção a respeito do que exatamente significa fazer o justo, mas quanto a justiça restaurativa traz a sociedade, a vítima e o ofensor aqui numa reconstrução possível, nós vemos uma outra perspectiva, né? E outra coisa, a obra dialoga, o pai do Ariano Suassuna foi morto com 3 tiros
nas costas. Uau! Né? Aos 3 anos, né? Então, veja, o pai era ex-governador e deputado federal e foi morto. E como que o Ariano Suassuna, que ele poderia condenar os cangaceiros, ele falou, escuta, olha pro trauma deles. E transformar isso nessa obra linda. Ele transformou, a obra é a vida dele, né? Então, onde que ele chegou no final? No Alto da Compadecida. Ele fez o link entre justiça e misericórdia. Né? Então, é a vida do Ariano, eu acredito, eu li a vida do Ariano transformada no Alto da Compadecida. Né? Que coisa mais linda. Então, fica aí o convite para quem desejar, né, ler aqui o Alto da Misericórdia, a Justiça Restaurativa e a Temperança sob o Olhar Feminino. Expressões muito lindas que vocês trabalharam muito bem nesse texto. Muito obrigada. Obrigada por ter vocês aqui, para esse diálogo. E deixamos aqui o convite para que todos possam ler. Está aqui nosso Olhares de Antígona. Esse é um dos diversos textos que nós temos. E nos encontramos, então, numa outra oportunidade, com outro episódio, conversando um pouquinho mais sobre o nosso Olhares de Antígona.